CTC Rádio, a rádio oficial de quem investe. Ele já está conectado. Guilherme Cunha está pronto para comentar muito sobre o mercado no dia de hoje. Fala, Gui, tudo bom com você? Ele vem correndo. Como é que vai, Gui? Tudo certo? Hoje o dia acabou dando muito susto para os comprados no comecinho do nosso pregão, mas no final das contas tem Tenda, tem Intelbras, tem Cyrela, tem até Bradesco no destaque do dia de hoje. Então você escolhe, Medina, porque entre o vermelhinho e o azulzinho é capaz que a gente acabe trazendo uma baita de uma movimentação no final do pregão de hoje. É isso aí, Guilherme Cunha conosco para participar do programa. Ô Gui, tem gente perguntando de Bradesco, tem perguntando de CSN, perguntando de outros papéis também. Mas antes de tudo isso, para trazer aqui para nossa discussão, a gente sempre abre espaço para o seu destaque inicial aqui da sua participação no Expresso da Tarde, trazendo, né, um pouco do que você viu pela manhã e acompanhando o Expresso da Manhã, a galera que estava aqui conosco, e o que você imagina até para o fechamento, mas também pensando no abre já do dia seguinte, ô Gui, o que você viu que te chamou a atenção hoje na Bolsa? Boa, Medina, nós tivemos no período da manhã uma ênfase do nosso analista, o Bruno Mazzoni, a respeito da região onde o índice a qual se encontra, né? Então, do 102.915 ao 102.195 é um range de preço muito forte para a defesa dos comprados. Então, acho que o primeiro ênfase e alerta desse educacional nosso matinal acaba sendo cuidado de ficar batendo na venda nesse range de preço, porque o noticiário não favorece, mas ainda há bastante incertezas pelo lado positivo da coisa, né? Alguns balanços vindo bom, nós temos várias leituras a respeito do que aconteceu ontem na decisão do Copom e também uma alta expectativa a respeito de um principal dado econômico americano amanhã, que é o payroll. Então, nessa faixa de preço dos 102.915 aos 111.195 hoje, por mais uma vez gerou valor e o índice subiu. Mas subiu para onde, né? Ele está de um 0 a 0 agarrado aí nessa faixa de preço, lutando para não realmente perder essa região de preço, porque se perder, seja mediante um dado econômico ou via fluxo, aí sim a gente começa a projetar um novo viés ainda mais intensificado para baixo, que é lá os patamares 97, não é o cenário base. Quando nós falamos do dólar, então, esse sim, hein? Oh, meu Deus, como a gente tá cravando umas na doleta, porque nós temos acima do 5,024 um indício que vai direto ao 5,059 até 5,067 e depois o final de uma alta prevista para o mês, não é para hoje, não, é para o mês todo, é o 5,082 ao 5,087. E uma das maiores ênfases que nós tivemos ontem, tanto com o economista André Perfeito como o economista-chefe aqui da casa, a Mariana, é que um dólar vai ficar por muito tempo abaixo dos R$5 durante esse contrato, uma vez que nós temos aí uma pressão da política monetária e o fluxo tende a continuar. Então hoje nós já flertamos com negociações abaixo dos R$5, chamou o comprador o dólar, mas a máxima intradiária basicamente é essa região do 5,059 e 5,062, que muita gente ganhou um din-din. Nos destaques dos balanços corporativos, a Dexco foi uma companhia que nós falamos ontem, tinha uma alta expectativa de vir um resultado bom, veio ruim, mas a ação subiu. E na contraparte, Lojas Quero-Quero é a grande decepção aí, pelo menos nesse começo de primeiro trimestre, que gerou muita volatilidade para o papel e está numa seara negativa, rompeu os R$3,50 em Lojas Quero-Quero, é o principal dor de barriga para o comprado na companhia. No demais, Medina, Bradescão da massa, né? Não tem como não falar, nós já flertamos acima do 14, o papel chegou quase a bater uma alta de 3% e arrefeceu, e pós-fechamento do pregão, saiu o Bradescão da massa, consenso ou consenso mais, os próximos dias a companhia pode ser o grande destaque. Tá certo, Gui Cunha, boa! A gente vai entrar em mais detalhes sobre esses ativos, viu, ô Gui? Mas você citou o payroll, eu já aproveito e trago aqui a pergunta, né, do Igor Mesquita no YouTube, perguntando qual que é a sua previsão, o que se pode esperar do payroll de amanhã, Gui? Não além do dado, mas também da repercussão que isso deve ter nos índices na hora da divulgação, Gui.
Sensacional, Medina. O ADP, que é uma prévia, que ultimamente vem sendo uma prévia meio furada, mas é uma prévia, traz ali uma movimentação do setor de serviço, principalmente de hotelaria, uma forte contratação. É uma contratação pontual, isso é uma verdade, né? Da mesma forma que acelera a contratação, pode acelerar a demissão mediante ao movimento lá do verão americano, mas pode trazer um dado acima do consenso do esperado amanhã, o payroll. Esse movimento, se realmente vier o dado acima do esperado, a previsibilidade é que venha pressionar o Fed a fazer uma situação que ele comentou na data de ontem, não foi nas entrelinhas não, que ele pode aumentar a taxa de juros caso venha a surgir qualquer necessidade, principalmente se vier a obter dados mais inflacionários. E não há nada mais dado inflacionário do que um payroll mostrando o aquecimento do emprego. Então, a grande virada de chave, de fato, é amanhã com o dado do payroll, que se vier forte, o que acontece? Suga a liquidez nossa aqui, com uma previsibilidade de aumento de taxa de juros, e aí sim um dólar ganha uma força, não só no nosso país, mas DXY também tende a ter uma alta nesse movimento da notícia. Porém, é uma alta, entre aspas, fake, né? Aquela alta de 15, 20 minutos que o mercado vai contemplar a notícia e depois devolve tudo. Então, a grande expectativa, para quem é trader principalmente, é aguardar a saída do dado do payroll e ter esse movimento mais altista no dólar, consequentemente de queda na bolsa no movimento da notícia e depois volta tudo, porque isso já está no preço. A grande surpresa vai ser se o ADP realmente for uma furada e tiver errado, o payroll vir abaixo do consenso, só vai engatar o que tecnicamente já está indicando, né? Uma recuperação da bolsa, sair dessa faixa próxima dos 102 no 115 e buscar os 105 e o dólar fechar a semana abaixo dos R$ 5. Essas são as expectativas. O meu cenário base é, infelizmente, que venha um pouco acima do consenso, tenhamos uma paulada no dólar e uma queda na bolsa na notícia, mas depois de meia hora voltar tudo. Perfeito, ô Gui. Boa, galera participando, mandando muita mensagem, né, Omar? Você tá separando aqui muitas perguntas. Vou fazer um compilado aqui, ô Gui, porque eu perguntei se o pessoal como observou o balanço de CSN. Aí tem muita gente comentando a respeito dos papéis de CSN. Atualiza pra gente aqui, ô Mari, como tá a situação de momento nos ordinários de CSN. Bom, Medina, eu vou pegar a informação aqui. Deu um profit travou aqui, eu já volto com a informação pra você. Tranquilo, ô Mari, fica tranquila, porque aí eu vou trazer aqui os comentários, viu, o Gui, eu vou pedir a sua análise. O Velber Rodrigues diz que ele comprou CSN hoje e questiona se ele fez um bom negócio. O Ike Grafista diz que ele vendeu CSN hoje, mas que a venda não andou, ele estopou, mas quem sabe amanhã. O Neto tá aqui também mandando, falando, ó, CSN já foi R$41. Tô pensando em comprar. E aí, ô Gui, como que tá a situação de CSN? Você conseguiu aí, Mari? Eu peguei aqui os papéis aqui que tá na tela. Você tem aí CSN A3, como que tá a situação dos papéis nesse momento? Olha, Medina, nesse momento, vem passando aqui pelos papéis de CSN, nesse momento os papéis de CSN caem 4,74% a R$12,26, Medina. E aí, ô Gui, pra CSN, o que você imagina? Qual que é a sua visão? Depois até de um balanço que o diretor-presidente da companhia classificou como um erro bobo responsável, Gui. Exato, né? Eu vi vocês comentando a respeito da mais informações, não só a highlight da notícia de CSN, deu uma canelada, né? Foi um balanço aí que decepcionou bastante e o mercado penalizou já imediatamente pós a saída do leilão de abertura e ficou congestionado nesse range de preço aí perto dos R$12. É uma verdade, Medina, que é um balanço péssimo para uma região de preço ótima, né? A gente vai começar a flagrar algumas companhias que decepcionam o mercado no que diz respeito ao movimento de preço, mas encontram-se numa região que é muito difícil a gente ficar incentivando ou venda ou até mesmo não colocar um pezinho para uma retomada de um ciclo. CSN, eu acho que no curto prazo, né, o curto prazo que eu falo é esse mês inteiro ela tende a ficar com uma dificuldade muito grande de conseguir ultrapassar a faixa dos R$13, basicamente a abertura do pregão de hoje, mas para acumular e pegar uma virada de ciclo que pode ser a partir do mês de junho, virada de semestre, é legal. É que eu vejo que as simetrias que podem gerar nas próximas apresentações dos balanços, dos pares inclusive, podem ser mais convidativas.
Boa, Gui. Ô, Mari, vamos trazer então várias perguntas agora dos nossos ouvintes, outros papéis que a galera quer saber, faltando aqui 10 minutos pras 4, galera, todo mundo comentando aqui. Bom, ô, Mari, de quem você separou, por onde a gente começa agora? Olha, Medina, a primeira pergunta que eu separei, porque tem muita gente perguntando, né? Tem o Neto perguntando, também tem o Ricardo perguntando de Bradesco, Gui, pedindo para você analisar o papel. E aí, passando aqui pelos papéis de Bradesco, nesse momento os papéis sobem 2,47% a R$ 14,08, Gui. Ei, Bradescão, é hoje, hein? Tem balanço, né, Gui? Nossa, oh meu Deus, Medina, aguenta coração, haja cotação, porque hoje saem os números de Bradescão, o mercado tá antecipando uma movimentação, voltou o papel a ficar acima dos R$14, meu preço médio é 14,17, hein? Por poucos segundos eu vi ele verdinho ali no preço de hoje. A grande expectativa, Medina, é que infelizmente, né, apesar de eu estar bem comprado no papel, no que diz respeito à quantidade de lotes, eu vejo que Bradesco tende a ser semelhante ao Santander. Não vir pior do que muita gente fala, mas também não ter a mesma qualidade que é a grande expectativa de Itaú Unibanco e Banco do Brasil. Porém, todavia, entretanto, se chegar de consenso ou algo melhor numa linha chamada ROI, o Bradesco ele pode ir para os R$15,48, obviamente não amanhã, mas num curtíssimo espaço de tempo. Estou bem confiante com o Bradesco, eu acho que respeitou muito o estudo do trimestre todo, né, que foi aquela paulada para baixo e ficou ali entre R$12,80 e R$13 e esses 14. O range de preço praticamente do trimestre todo foi esse a qual a gente está flagrando. Importante fechar acima dos R$14 na data de hoje e o balanço vir pelo menos consenso mais e de olho nessa linha do ROI. Se tiver um aumento aí de 2% nessa linha, 15,48 é rapidamente o que é a próxima resistência do papel. Então a gente pode ter uma reviravolta depois de 3 trimestres árduos de Bradesco, aonde teve queda, lateralização, ter um gap de alta e lateralização em busca dos R$16. Ah, Medina, aí eu vi aqui, hein, nós compramos no começo de novembro de 2022 o papel de Bradesco, fizemos as novas entradas na virada do ano, parece que faz muito tempo e é uma verdade, mas o que já pagou de dividendo no período, e se for buscar R$16, R$17, acabamos consagrando um belo trade. Boa, Gui. Aí essa alta de hoje, Gui, você já disse, mas é bom salientar, é o mercado antecipando. E isso também explica um pouco. O setor financeiro como um todo tá no dia positivo. A gente tem Itaú subindo, Banco do Brasil subindo, Santander também estão avançando. É que Bradesco sobe mais, sobe 2,5 Exato. Agora. Mas é por conta desse sentimento aí de um bom balanço. Sim, e é o primeiro dia no trimestre que a gente vê isso, Medina. Eu acompanho o setor financeiro bancário todo santo dia na unha, né? E Bradesco sempre ficou atrás. Então tinha lá Banco do Brasil e Itaú sempre mais agressivo. Santander, anti-balanço, também fez um movimento muito semelhante ao Bradescão. E hoje é o primeiro dia que a gente vê o Bradesco na frente dos seus pares e mantendo aí uma alta volatilidade, inclusive. Como eu já havia dito, a gente já viu esse papel buscar quase 3% de alta, já ficar abaixo de 2%, e tentando aí voltar para as suas máximas do dia. Pô, Medina, se fechar acima dos R$14,20, que é uma alta bem expressiva, dificilmente a gente vai ter uma decepção no balanço, aí vai ter muita gente que já sabe algo a mais que nós, e saiu o balanço, saiu no painel Mover Pro, já podemos cantar uma bola amanhã. Se sair de novo, Medina, acima de consenso, o papel pode buscar os R$15 amanhã, e ó, tava R$12 e pouquinho há poucos dias atrás. Boa, Gui, é isso aí, pessoal. Também na expectativa de Bradesco, hein? Ó, o pessoal aqui comentando aqui, o Essante falando que só agradecer, Gui e a TC Rádio. Boa, obrigado pela sua participação. E o pessoal também pode mandar aqui o que você espera para Bradesco. O Neto, Gui, ele disse que ele pegou Bradescão a R$12,50 o preço médio. Ele falou que ele só sai a R$20. Ele só sai a R$20, ele mandou aqui. Tá, então é brabo, hein? Eu vejo que, Medina, Bradesco, cara, o que ele tem de diferente
além do caos que foi gerado no final do ano passado, case de lojas americanas, autoprovisionamento e etc., é que ele ficou numa lanterna entre os grandes bancos, mas é o Bradesco de 20 e poucos bi de lucratividade, né? Então, R$20 eu acho que pode ser tecnicamente um exagero, mas eu não duvido em nada, numa velocidade muito rápida, numa melhora do macro, uma recuperação dos créditos, que o Bradesco é muito bom nisso, né? Na parte de renegociar os endividamentos, o meu cenário base é 17. Né? Então, R$17 eu acho que é um baita de um trade. R$20 para quem é longo prazista pode ter uma evidência, porque o Bradesco, inclusive, tende a comprar alguns bancos menores em meio a essa depreciação que a gente está vendo nos últimos tempos. Ô Gui, eu separei uma pergunta aqui que chegou pela Station do Vinícius. E aí ele pergunta, Gui, se vale um trade de Aeres. O ticker é AR3. Você acompanha o papel? Acompanho o papel levemente, não é a especialidade da casa, mas a Aérea é um papel que ele vai andar junto com a queda da taxa de juros e melhoria do macro, que é aquele sentimento que as small caps vão andar muito forte. A live de ontem foi uma aula, né? Nós recebemos o economista André Perfeito e por muito ele falou a respeito dos próximos passos de política monetária brasileira e os devidos impactos nas small caps. E é uma verdade, né? As small caps elas já apanham muito, a Aeres faz parte desse contexto, e ela estava se recuperando, esperando esse movimento de melhoria do macro, e foi uma baita de uma decepção o que aconteceu ontem no Copom para esse setor como um todo. Então a Aeres, ela tem uma perspectiva boa, não é uma empresa mico, não é uma empresa ruim, já gerou muito valor, principalmente há poucos anos atrás, mas essa alta de juros impacta e muito o crescimento da companhia, é uma empresa puramente de crescimento que o custo do dinheiro faz bastante mudança de rota para o papel. Então, para os comprados de Aeres, é muito importante estar de olho na taxa de juros e não se emocionar, porque o papel pode voltar, infelizmente, a buscar proximidade de R$1 com essa manutenção de taxa de juros e ainda não ser clara onde será a primeira queda. A partir do momento que nós flagrarmos a primeira queda de taxa de juros, esse papel pode romper os R$2 e, inclusive, o preço justo dela está próximo dos R$3,30. É um upside bastante importante, dá para ganhar bastante dinheiro, mas não é agora que o papel destrava, não. Ô Gui, indo agora para o setor de construtoras, teve um ouvinte, o Paulo César, que ele pergunta o seguinte: para swing trade, você vai de Tenda ou de MRV? E aí, passando pelos papéis de Tenda, nesse momento estão subindo 12,65% a R$6,68. Já os papéis de MRV avançam 6,28% a R$7,45, Gui. Pô, construtora, a gente falou demais da conta, oh meu Deus, é o destaque do ano as construtoras, e no final das contas, olha, Tenda, hein, eu falei, só peguei o primeiro trade, o segundo não, mas pela segunda vez no ano, o papel sobe mais de 40%, sai lá da região dos R$4,20, vai buscar os R$6,50, era o alvo, basicamente o papel agora está sendo negociado acima desse movimento, acima dos R$6,50 só para no 8, né, agora uma coisa que é muito importante, olha lá, Medina. Eita, caramba, hein? Essa primeira alta a gente tava junto, a segunda eu alfacei, eu tava querendo pegar um preço melhor, aí foi sem nós, né? Penalizou aí o nosso conservadorismo, digamos assim. Agora tá subindo com alto volume, por quê? O papel apresentou o balanço na data de ontem, trouxe um prejuízo, mas trouxe um prejuízo menor do que o esperado. E já ficou óbvio que o próximo trimestre é aquele movimento que, nossa, o investidor adora, né? Saiu de um prejuízo para lucro, tá tendo uma melhoria no macro e é a principal participante do Minha Casa Minha Vida, o papel de Tenda. Para fazer um swing trade agora é ruim, porque é natural que o papel volte mais próximo das médias. A gente flagrou agora um preço de entrada um pouquinho mais arriscado, mas faz sentido, que é lá nos R$5,23. Tem que esperar essa correção para poder voltar e comprar os papéis de Tenda. MRV ainda detém uma fragilidade, né, no que diz respeito a esse estudo futurológico aí dos balanços, mas MRV tecnicamente pode surpreender no curto espaço de tempo mais do que Tenda. Tenda já chegou no alvo, Tenda tem que corrigir, mas quiçá a gente pode ver esse papel no final do ano de 2023 beirando os R$8.
olha lá, hein, a gente comprou esse papel a R$ 4,17. Construtoras como um todo é destaque para o ano, e se para quem quer mais paz, o que a gente pode ter agora é a companhia Cyrela. Cyrela sobe bastante na data de hoje também, e em questão de balanço, entre MRV, todas essas outras, ela é melhor. E tá louca para furar os R$ 16 e buscar os 18. Então, em questão de dinheiro por dinheiro, eu vejo que Cyrela pode ser agora a próxima a destravar valor e gerar bastante oportunidade para o bolso do nosso ouvinte. Boa, Gui. Bom, são 4 horas agora, ô Gui. A gente dá uma pausa nessa primeira bateria de perguntas dos nossos ouvintes pra gente falar um pouco mais de dólar, né? Aproveitando que é o horário do ajuste e tudo mais, pra gente trazer um pouco mais da sua visão a respeito do dólar. Chegou o dólar futuro a ficar abaixo dos R$5, Gui, depois chegou a avançar e agora tá em 5,018. Como que você analisa esse momento, esse comportamento hoje do dólar futuro? Era uma oscilação esperada por você nesse dia, Gui? Pô, não só como era esperada, como gerou valor para muita gente. Acredito que deva ter manifestações bastante positivas, porque não foi trade curto, né? Teve muita gente que pegou mais de 20, 30 pontos de dólar, porque foi exatamente na nossa região, nas duas regiões, né? Então, no começo do dia, na verdade, no expresso da tarde de ontem nós falamos, né? O ajuste foi lá no 5,018, se ficar zanzando abaixo do 5,024 no começo do dia, é venda. E aí a gente pegou no comecinho do dia, numa velocidade muito grande, a primeira queda do dólar, que foi lá buscar abaixo dos R$5. Quando rompeu o 5,024, a grande expectativa era o 5,059, né? Nós antecipamos um pouco a movimentação vendida, fomos entrar lá no 5,053 para não perder a viagem, assim como foi, por exemplo, no case de tenda, e aí o papel foi perfeito, o ativo foi perfeito, né? Rompeu rapidamente o 5,059 até o 62 e só caiu novamente para o 5,024. Confesso que dentro do canal eu fiz o trade bem mais curto, né? Porque tinha muita gente desconfortável, mas no final das contas assessoramos bastante gente que queria segurar até o 5,024, que é basicamente aonde está sendo negociado nesse momento. Dólar tende a fechar hoje, Medina, perto do 0 a 0 realmente, porque os impactos internos acabaram gerando uma perspectiva mais compradora, porém, tanto o DXY quanto a nossa política monetária faz essa devida sugestão para um dólar abaixo de R$5. O ajuste fecha basicamente idêntico ao dia de ontem, por isso que a gente fala do 0 a 0, e a perspectiva para a nossa sexta-feira é a mesma, tá? Acima do 5,024, independente do payroll, os objetivos é para cima 5,059 e depois 5,082. Mais uma vez eu intero a máxima prevista para o contrato de dólar do mês, e aí se ficar abaixo do 5,024 é inevitável, Medina, um payroll mais arrefecido e etc. Esse dólar só para no 4,962. Então tem uma queda forte para o dólar ainda prevista para essa semana, vulgo amanhã. Perfeito, Guilherme Cunha, a respeito do dólar futuro. E olha, a galera não para de comentar aqui, hein? Tem gente perguntando de saneamento, e o pessoal quer explicar pra você que a queda de PetroRio também, PRIO, né? Agora PRIO. Tem muita gente perguntando também de Taurus também, TASA 4. Ô Mari, são muitas perguntas chegando. Vamos separando aqui, trazendo aqui pro nosso ouvinte. Eu já trouxe aqui a do Marcos, né? O Marcos tá um tempo perguntando sobre TASA 4, o Gui. Ele te pergunta sobre fundamentos para longo prazo e para trade também. Você acompanha a TASA? Pouco. Eu vou puxar aqui algo, ver se mudou a última movimentação que nós vimos. Os dados passados da companhia são mais interessantes do que a futurologia, digamos assim. TASA 4, deixa eu só ver as últimas semanas que a gente não acompanhou, tem um acumulado de mais de 30% nos últimos 12 meses. Deixa eu só puxar aqui o ano tá legal, hein, Medina? A expectativa de buscar preço para trade, né, que foi a pergunta do nosso querido ouvinte, é um retorno aí, caso não venha a decepcionar dentro dos balanços, o patamar dos R$18, tá? O papel hoje, ele tem uma negociação... Opa, peraí que eu saí. Fica tranquilo, O papel está em R$14,93. As mínimas foram lá nos 11. O movimento foi no movimento trágico, e as máximas das 52 semanas está nos 22. E a perspectiva da análise técnica é buscar os R$12. O ROI da companhia é muito alto, Medina, o que favorece muito na análise fundamentalista a permanência comprada no papel. É que as expectativas depois da transição de governo, que foi ainda muito falha, né, a respeito do que poderia ser, principalmente o ano de 2022, fechar menor do que o ano de 2021,
2021 assustou um pouco, mas foi bem linear o faturamento, receita e lucratividade. O Luiz Barsi Filho também participa do conselho, tem apenas 2%, mas diretamente encontra-se no papel. Não vejo nada que desabone, Medina, não sou especialista no balanço de Taurus, mas olhando puramente pela análise técnica e os bons números que aprecia a companhia, R$18 é um objetivo legal para trade. Não ficaria comprado nesse papel para longo prazo de forma alguma. Ô Gui, outra pergunta que eu separei, eu ia passar por Prio agora, mas teve muita gente que perguntou sobre Vale hoje, né, Gui? Teve uma pergunta do Salomão, ele pediu para você analisar Vale. Teve um outro ouvinte aqui, o Perli, ele pergunta Vale ou Bradespar? E aí, passando, né, pelos papéis de Vale, hoje é o papel que mais tira pontos do índice, está caindo 2,74% a R$ 67,11. E aí também eu separei aqui, né, os papéis de Bradespar, que hoje está caindo 2,85% a R$ 21,80, Gui. Bom, a Bradespar é quase um espelho de Vale, né? Grande participação da companhia. Entre Bradespar e Vale, por mais que o valor nominal da companhia Vale seja mais elevado, eu vejo que ela é a mãe aí, né, do quarteto e pode trazer oscilações de formato mais inteligente. Então, entre Vale e Bradespar, eu iria de Vale. A grande polêmica de Vale é que a análise técnica sugere uma movimentação baixista muito agressiva, que não faz jus ao momento de mercado Brasil, mais o balanço apresentado do primeiro trimestre de 2023 e as suas devidas perspectivas. Então, esse é o principal entrave quando é comentado de Vale 3. Eu tenho uma posição comprada, minha última entrada será na região dos R$ 66. Para quem acompanha dentro do app do TC, hoje foi possível fazer um mini trade em 66,80 e buscar os 67,46. Isso corresponde a 1% de alta. Esse trade foi realizado e melhorou ainda mais o preço médio dessa nossa compra. E a expectativa é natural que a Vale venha a sofrer no curto espaço de tempo devido ao ciclo da commodity, o maio, até o meio de maio, que sempre traz essa azia para as grandes empresas aqui do nosso país e depois gera um destrave. Então, eu sou comprador de Vale, não é para trade curto, apesar de a gente ter aproveitado essa evidência do dia, eu vejo que Vale volta nos patamares rapidamente, lá do 76, 78, que é minha primeira parcial, inclusive tecnicamente durante esse mês. Então, o comprador de Vale não é o comprador que vai olhar a cotação todo dia, né, e passando aquele nervoso, aquele azia, vendo minério no período da noite, na madrugada, como é que está sendo negociado, porque não tem nada que favorece a cotação do minério e a companhia no curto prazo. Mas, como a gente não pode ficar de fora, olha a tenda. A gente acerta o trade mentalmente no discurso, sabe onde vai chegar, foi esperar o movimento de entrada, mas que ficou lá por 30 centavos a entrada e o papel subiu de novo 40% numa linha reta. Então, Vale, eu vejo que a evidência de preço, de retorno, né, o preço objetivo é muito claro, e se for buscar a região dos 66, que está quase lá, eu fico full no papel. Para baixo, tem uma perspectiva ainda de 62 e 58 reais, né, que é o fim total de fluxo de venda em cima do ativo, mas eu sinceramente não acredito nesse movimento ser concluído. Eu vejo que antes os comprados já vão defender de formato mais agressivo. Tá aí, Gui, então o cabelinho, o topetinho, você ainda acha que não corre risco? Ou corre? Olha, no dólar eu estava extremamente confiante, no dólar eu achei que eu até tinha mantido meu topete, mas aí o Dolfut por pouco me traiu. Agora Vale, Medina, eu tô numa tranquilidade, que eu até gosto de ver, viu? Fazia tempo que eu não ficava tranquilo num trade como esse. Boa, então aí, Gui Cunha, confiante em Vale. Boa, ô Mari, outras perguntas que chegam pro Gui aí, você tá separando. Olha, Gui, não param de chegar perguntas, hein? Manda aí, Mari. Exatamente. Indo para as Junior Oils, Gui, teve um ouvinte aqui que ele perguntou sobre Prio. E aí teve um outro ouvinte também que, aproveitando, né, pediu para você analisar Petrobras hoje. E aí, passando aqui por Prio, o Prio tá caindo 3,61% a R$ 32,87. Já indo para os papéis aqui de Petrobras, né, os papéis de Petrobras, né, os papéis preferenciais caem, ou melhor, avançam 1,90% a R$ 23,09, Gui.
Boa, vamos lá. Primeiramente a Prio 3, né? A companhia Prio 3 é redondinha, não tem dor de cabeça, é uma correção técnica mais agressiva, junto também com o petróleo que vem cravando quedas que nenhum analista acertou. Então todo mundo via um fim de fluxo no petróleo, a petróleo continuou tendo uma queda, e aí não tem jeito, né? A Prio 3 teve que corrigir, no acumulado dos últimos 12 meses ainda é superior a 20%, e nesse mês cai 2%. Então tá páreo ainda em questão de preço. Prio 3 é um grande destaque. Fundamentalistamente dizendo, nós pegamos as Junior Oils, fizemos os comparativos, principalmente Prio 3 e 3R, para quem quiser, os dados são públicos, é recorde histórico gigantesco para Prio 3, o fechamento do ano de 2022 e uma perspectiva muito grande a respeito das cenas dos próximos capítulos para a companhia. Nos últimos 2 meses, a companhia foi contemplada agressivamente na recomendação de carteiras recomendadas das grandes companhias corretoras e bancos aqui no nosso país. Tende a ter uma diminuição devido ao ciclo do petróleo, que parece que agora vai ficar a preços mais baixos no curto espaço de tempo, mas se eu fosse ter uma companhia de petróleo hoje, seria naturalmente a companhia Prio 3. Então a queda de hoje não é para assustar ninguém, e sim ser classificada como uma oportunidade. Na outra ponta, a Petrobras acaba sendo aquela maluquice, né? Porque a análise técnica sugere R$28, R$30, o que a gente assiste na televisão, na TC Rádio e no noticiário sugere os R$17, então vira uma briga entre a técnica e o calor da emoção da companhia. Eu estou esperando o Petrobras subir para vender, tá? Sinceramente, todo mundo sabe disso, eu vejo que é uma evidência num prazo mais elevado o papel não se manter nessa faixa de preço e sim escorregar, inclusive, os patamares dos R$20, mas esse sou eu cornetando, né? O mercado é muito soberano e a Petrobras tem muito volume para poder tirar o Guilherme Cunha da frente. Então eu fico de fora esperando os R$28 e o comportamento do mercado nos 28. Boa, o Neto falou sobre Vale voltando, dizendo que ele tá em Vale também, viu? Que a frequência do papel é uma montanha-russa e que o momento é de entrada, que ele tá comprado. Obrigado pela sua participação. Olha o Paulo César aqui com a gente também, pedindo pra carregar no like, pra gente chegar nos 1000 likes logo, hein? Já estamos com 822, hein, Mari? A gente vai atingir a nossa meta de 900. Acho que vamos, hein? Com a ajuda dos nossos ouvintes, que estão sempre ali incentivando pra gente conseguir mais like, né, Medina? Exatamente. Boa, o Paulo César dizendo que Vale 3 já cadastrou a casa à venda na imobiliária pra encher a mão abaixo dos R$62. Calma, Paulo César, vai estar aí também, achando que vai subir. Boa, Felipe Tanuri também comentando aqui com a gente, o Fábio Henrique deixando o like dado, foi ele que também pediu análise de Prio pro Gui Cunha, assim como o Júlio que tá aqui conosco, o Paulo também, o Perli, o Beto também pedindo vários papéis aqui pra gente, na Station também, o Patrick Guimarães conosco, o Thiago Felipe, o pessoal também perguntando, na Station, Gui, o Roberto Fabi te pergunta o que você acha que pode sair do balanço de Via hoje, Gui. Você tá com expectativa pro balanço que sai no fim do pregão pra Via? Hoje as varejistas estão bem, né, ô Gui? Então, Via está subindo bem também, o papel tem um comportamento semelhante ao do Bradesco, né? Expectativas a respeito do balanço. Eu vou contra, viu, Medina? Eu vou contra esse cenário. O papel não andou no quarto trimestre, foi uma apresentação fake, gerou uma baita de uma discussão. Eu lembro desse cenário de Via, porque teve um bônus do Bradesco pela renovação da parceria, e foi o que fez com que o papel não virasse uma catástrofe. Cheguei a comentar que o papel poderia sim buscar uma proximidade de R$1, e muita gente ficou maluca com isso, porque no dia subiu lá os seus 4%, 5%. Depois foi ladeira abaixo, a gente sabe aí que chegou a bater mínimas no 171. Então, Via tem que ficar bem esperto com o balanço, realmente ficar de fora, não especularia nada de Via. Pode ser que nós estejamos errados, obviamente, o papel traga lucro e suba 30% amanhã. Está extremamente depreciado e barato. Só que eu jamais vou esquecer que o papel tem aí mais de bi de provisionamento trabalhista e pode ter um aumento significativo de problemas na apresentação do primeiro trimestre. Case difícil, pessoal, case complexo, eu acho que vale a pena ficar de fora. Tem Magazine Luiza e Magazine Luiza ruim, mas com expectativas melhores. Mercado Livre dando aula do que é o novo varejo brasileiro, né? Tá até comprando avião, então a gente precisa ficar mais atento, tirar um pouco da camisa da paixão e realmente abrir a cabeça para entender o que está acontecendo.
Lojas Americanas já foi, Marisa tá indo e Via pode fazer uma parceria aí para poder ficar mais próximo desses papéis. Esse é o meu pitaco, não gostando realmente dos últimos 3 balanços que a companhia apresentou e todas as altas que possa ter em Via é especulativa. Magazine Luiza, o preço objetivo foi reiterado no Morning Call de hoje com o analista, R$5 é o caminho de Magazine Luiza, esse sim pode trazer um balanço mais eficiente e trazer compradores. Boa, dá tempo de mais uma perguntinha pro Guilherme Cunha, a gente tem que liberar o menino também, que tá aqui conosco. Ô Mari, quem mandou por aí? Olha só, são muitas perguntas, né, Medina? Eu tô separando todos pra gente também depois repercutir com o Felipe Corleta, ou de Tentato Barros também, mas eu separei uma última aqui da Station, do Thiago, e ele pede pra você falar de Banco do Brasil, Gui. Banco do Brasil, o papel começou a corrigir, até que enfim, né? Foi uma alta muito expressiva que o papel obteve no ano de 2023 inteiro, mas Banco do Brasil ainda não abre a porteira para os vendedores. O Banco do Brasil, ele é um dos principais destaques dos analistas, junto com o Itaú Unibanco, para a apresentação do primeiro trimestre de 2023. Banco do Brasil ainda cabe um aguardo para retorno de preço, vejo que é importante conhecer os números para ver se ele vai conseguir manter o otimismo aí dos analistas e dos comprados no papel. Eu esperaria tranquilamente o balanço e também um recuo ainda de pelo menos mais uns 8, 10% no papel para poder estar atrelando movimentos comprados. Mas é muito difícil Banco do Brasil decepcionar. O Bradesco você pode ficar ansioso, que nem nós estamos, né? Putz, será que vem bom? Será que não vem? Agora Banco do Brasil, a qualidade do quarto trimestre e a paz também que foi a teleconferência sugere que seja mais uma paulada ao balanço e continue o seu viés altista. Guilherme Cunha. Gui, obrigado, viu, pela sua participação aqui com a gente. Galera deixando muitos os likes aqui na nossa programação. Um abraço pra você. Ô Gui, deixa o seu destaque final aqui, viu, ô Gui? Porque o Gustavo Gangana, ele disse que você é um exemplo de otimismo pros mãos de alface. Ô Gui, um grande abraço pra você, até amanhã. Bora, vamos lá. E tô tomando 5 no lombo, não é não, viu, pai? Porque ó, a gente comprou no 69, fizemos um girinho hoje, tomo 2,5% em Vale 3. Ô, pais, tem gente tomando 40, 50% em Via. Aí fica difícil, né? Trazer um otimismo. Mas Vale 3, ó, mais uma que a gente vai trazer aqui, ó, e erguer essa taça junto com todo mundo. É calor? É calor. Mas isso é a Bolsa e todo mundo sabe da grande volatilidade. Tamo junto! Beijo no coração de todos, amanhã estamos de volta. TC Rádio, a rádio oficial de quem investe.